Glória a Deus. Quer conectar hoje? Conectou? Glória a Deus, aleluia. Estava conectando, né? Muito bem. Hoje, domingo, que dia é hoje? Além de domingo, dia 12. Ainda é dia 11. Nossa, já estamos a 11 dias do mês de janeiro do ano de 2026. Notem como os dias têm passado cada vez mais rápidos, né? Como os dias e as horas estão passando, se adiantando, passando cada vez mais rápidas. Assim como a própria Bíblia fala em que se aqueles dias maus não fossem abreviados, nem o maior dos profetas suportaria toda a maldade que existe nos últimos e que irá sobrecair sobre a humanidade nos últimos dias. Então, se os dias não fossem abreviados, ninguém poderia aguentar e suportar as coisas que estão acontecendo e que ainda estão por acontecer, tá bom? Então, meu amigo, minha amiga, vamos orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Pai, Criador de tudo, nós te agradecemos pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus, o Nazareno, o Emanuel, o Cordeiro Perfeito, o Príncipe da Paz, por mais esse dia e também por mais essa semana que começou hoje, Senhor. Meu Deus, Criador do céu e da terra, Pai de divina bondade, dai-nos saúde, mansidão, gozo, longanimidade, Senhor, nos afasta das coisas ruins, ó Pai. Que nenhuma obra de macumbaria, de feitiçaria, daquilo que é ruim, chegue até nós ou até as nossas casas. Que nós não sejamos perturbados na noite de hoje, que a gente possa ter também hoje uma noite tranquila e que a semana seja proveitosa, boa e que nós possamos realizar todos os nossos sonhos e os nossos objetivos, aquilo que nós traçamos para o dia de amanhã, que nós possamos vencer também. Eu sei que a Tua palavra diz que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Sim, Senhor, nós sabemos disso. Mas mesmo assim, confiantes em Ti, na Tua vitória, porque a Tua palavra também diz que se a gente bater, a gente achará, e se a gente pedir, será dado. Se a gente insistir, nós conseguiremos vencer. E se nós vencermos, nós veremos o nosso Deus Todo-Poderoso e atingiremos o nosso alvo, o nosso objetivo, Pai. Então nós cremos em Ti, Senhor e meu Deus, e confiantes da vitória, Tua vitória na cruz do Calvário, meu Senhor, é por ela que nós estamos aqui, Te dando glória, Te glorificando por mais uma noite, por mais uma semana, por mais um dia, pela família, pelo aquilo que nós temos, pela nossa casa, pelos nossos bens, sim, também pelos nossos bens, Senhor. Nos abençoa, continua nos abençoando, continua trazendo para a gente a Tua graça. Faz cair também sobre nós o Teu maná, sim, meu Deus, assim como caiu no deserto, maná, que Tu mandaste para alimentar os Teus filhos, lá naquele deserto. Envia também, Senhor e meu Deus, para nós, ó Todo-Poderoso, para nós que somos fiéis a Ti. Envia, Senhor e meu Deus, para nós que confiamos em Ti, ó Deus de Israel. Deus poderoso, Deus de Moisés, glória, aleluia. Envia também para nós a Tua bênção, aquilo que nós Te pedimos, mas envia não somente aquilo que nós necessitamos, mas nos dá também com abundância, para que a medida seja assim, cheia, recalcada e que transborde todos os lagares de nossas contas bancárias, por que não, de nossa casa, dos nossos provimentos, e para que a gente transborde também em alegria, em saúde, tenha cada vez mais força, vontade e coragem de dizer para todos que Jesus venceu, Ele está vivo, Ele ressuscitou e é o meu remissor, é o seu Salvador. Esse Jesus Nazareno pode todas as coisas, e Ele ainda diz assim: se tu crê em mim, tu também fará, e poderá fazer até coisas maiores. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E em Isaías diz assim, ó: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Pois é, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, seja lá no milênio, é um rei. Pegou Isaías 32?
Isaías 32. É um reino de alguém que irá sentar no trono e reinará com justiça. E sabe o que mais? Deixa eu tirar aqui alguns barulhinhos aqui, senão vai ficar caindo toda hora a nossa live, né? Pronto, retirei. Pronto, retirei. Muito bem, então um rei de justiça que reinará sobre todos os reis da terra e dominarão todos os príncipes segundo o juízo. Quem são esses príncipes segundo o juízo? São pessoas que se assentarão nos tronos dados pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo para junto com ele governarem esta terra. Os escolhidos serão os 144 mil, os 12 mil tirados de cada 12 tribos de Israel, que dá 144 mil? Ou será o cumprimento da profecia em que Jesus fala aos seus discípulos ainda na ceia, que eles se assentarão junto com ele no reino dele, à mesa dele, e que retornarão com Jesus para julgar também as nações da terra. Jesus fez essa promessa já nos últimos dias também aos seus discípulos, aos 12, e ele fez justamente naquele período em que eles estavam se perguntando, estavam duvidosos, mas Senhor, quem é que há de te trair? Serei eu, serei eu? Aí eles olharam e disseram, olha, nós somos 12, se um vai te trair, esse que te trair vai reinar também contigo? Vai vir também julgar as nações no teu reino? Realmente foi uma pergunta e Jesus ficou, olha, tenham calma, vamos com calma, vamos deixar por hora acontecer aquilo que está acontecendo, não é? Mas nós sabemos que depois a Assembleia se reuniu, os discípulos de Jesus, os mais velhos, se reuniram com todos os outros, não é? Com todos os outros que continuaram em Jerusalém e fizeram uma eleição. E nessa eleição, Saulo de Tarso foi o escolhido para ser o 12º, para ocupar o lugar que era de Judas Iscariotes. Saulo de Tarso foi escolhido como 12º. Não é? E ele até dizia, porventura eu poderia ocupar esse cargo, pois eu sou o menor diante de todos vós, eu não andei com Jesus, mas mesmo assim Saulo aceitou esse fardo e sem dúvida nenhuma eu vejo sobre Saulo o fardo mais pesado diante de tanto poder, de tanta glória, né, de tanta manifestação do Espírito Santo sobre Paulo. E foi justamente ele o que mais sofreu, mas foi também o que mais divulgou o Evangelho, o que mais levou o Evangelho para as nações, o que mais fez viagens, e foi justamente ele que saiu criando em cidades, estados e países as igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Levou o Evangelho para toda Tessalônica, para toda a Grécia, para toda a região da Panfilha, não é? Ali do Oriente Médio, e chegando até a Europa, em Roma, onde ele escolheu ir a Roma, para lá em Roma ser morto. Meu amigo, minha amiga, acompanhe comigo o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso. Vamos lá agora? Ainda no capítulo 32 de Isaías diz assim: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Por que que Jesus vai ser isso? Olha o profeta falando de Jesus aí. Por que que Jesus vai ser tudo isso? Jesus será um esconderijo contra o vento, quando o vento se abater sobre ti, quando as coisas ruins se abaterem sobre ti, quando tu sentir mal olhares, piadas, coisas ruins, pessoas atentando contra ti, arquitetando coisas ruins para te derrubar. Jesus vai ser um vento impetuoso em que te livra de tudo isso se tu procurar refúgio nele contra a tempestade. Jesus também será como ribeiro de águas em lugares secos, porque sim, existem pessoas ricas de dinheiro, mas pobres, cheias de tudo, mas abundantes ou transbordantes de tudo, né? O que essa vida pode comprar, mas secas, vazias de Espírito Santo, vazias da graça e da glória do nosso Deus Todo-Poderoso, vazias porque nunca procuraram se achegar
a Jesus de Nazaré, ao Filho do Deus Altíssimo, e só há alegria verdadeira, paz e tranquilidade quando nós estamos em quem? Em Jesus de Nazaré, o Filho do Altíssimo, porque ele é, segundo Isaías, em capítulo 32, o varão como um esconderijo contra o vento, e como refúgio contra as tempestades, e como ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra a uma grande rocha em terra sedenta. Quantos estão por aí correndo num deserto tenebroso, passando sede, passando fome, procurando um refúgio, procurando uma sombra para estarem debaixo, para tentar descansarem um pouco. Meu amigo, minha amiga, você vê as pessoas drogadas, pessoas com dificuldades, pessoas com problemas sentimentais, com problemas no casamento, procurando uma sombra, sabe? Para se esconderem debaixo, para se refugiarem, para ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade. E aí tem gente que vai procurar se refugiar no álcool, na bebida, nas drogas. Em deles que não aguenta mais tanto problema dentro de casa e vai buscar aquilo que não está achando dentro de casa com a esposa, na rua com uma outra mulher. Tem gente que procura essa sombra para descansar de tantos, porque foge dos problemas que tem dentro de casa, dentro do próprio lar. E tem aquele que não tem problema dentro de casa, dentro do próprio lar, mas que vai procurar um jeito de arrumar, né? Quantos de nós irão continuar teimosos, duvidosos, não crendo no Espírito Santo, não crendo na graça gratuita, genuína de Jesus, no poder do Filho do Altíssimo, e continuarão renegando a Ele, vivendo de qualquer jeito neste mundo até quando? E sofrendo. Se só há um caminho, se só há uma verdade, e só há uma vida, e Ele é essas três coisas, Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, Ele é o refúgio, Ele é o ribeiro de águas tranquilas, Ele é o vento que te livra, Ele é esta sombra desta árvore que você procura para você poder descansar em paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão. E Jesus ainda diz assim lá na frente, Ele ainda diz: venha a mim, vós que estáis cansados e humilhados, venham, porque eu vos aliviarei. Vamos traga o teu fardo para mim, eu carregarei o teu fardo porque eu suporto. Jesus fala isso. Tu já não está mais suportando mais tantos problemas, tantas dificuldades, tantas coisas que dão errado. Tu corre para um lado, corre para o outro, procura fazer isso, procura fazer aquilo. Quando tu pensa que tu está conseguindo o teu objetivo, ganhar o dinheiro que tu procura, arranjar aquele emprego, sei lá mais o que é que tu está correndo atrás, não está conseguindo, está batendo na porta e as portas estão se fechando. Tu não consegue chegar lá, tu não consegue achar o sucesso que tu procura na tua vida, porque tu está correndo atrás de coisas vãs, ou está correndo demais e se esquecendo de pedir a chave da tua vitória para aquele que tem ela nas mãos e quer te entregar de graça nessa noite. Então venha para Jesus de Nazaré, venha para o Filho do Altíssimo, para o Cordeiro Perfeito, para as águas tranquilas. Venha para a fonte de águas tranquilas, meu amigo, minha amiga. Então Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Ribeiro de águas. Ele é o ribeiro de águas em lugares secos. Você está na seca ainda porque você quer. E a seca que você está é justamente por não encontrar um verdadeiro objetivo para a sua vida. A seca que você está é de ver que nada está dando certo, tudo só dá ruim, só dá errado. Você vê todo mundo ao redor de você, as coisas dando certo, indo para frente. E você perturbado, vivendo uma vida desgraçada, dissoluta, cheio de problemas, cheio de doenças, disso e daquilo outro. Mas você não abre mão do que é errado, do erro.
Você não abre mão, você não se arrepende de forma nenhuma, não procura um arrependimento verdadeiro, não procura se chegar a Cristo. Até quando? Até quando você, sei lá, deixar se abater por uma doença, por um problema maior? Tem gente de mente fraca que perde a própria vida, porque não aguenta o peso dos problemas. Mas Jesus, ele é o ribeiro de águas tranquilas. Como diz aqui o profeta Isaías no capítulo 32, ele é o varão, como um esconderijo contra o vento. Quando o vento quiser soprar para te derrubar, para te carregar para aquilo que é ruim, diga, está repreendido em nome de Jesus. Pois ele é o meu esconderijo contra esse vento, contra a tempestade. Ele é como um ribeiro de águas em lugares secos. Eu nunca mais passarei sede na minha vida, porque Jesus está comigo. Diga isso, meu amigo, minha amiga. Receba, tome posse da sua bênção. Ele é como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Você pode estar na terra sedenta e só tem uma rocha bem grande na sua frente. O que é que você faz no meio-dia, no sol quente? Se debaixo daquela rocha tem uma sombra, você vai continuar lá no meio do sol quente sofrendo? Ou você vai correr para debaixo da sombra daquela rocha? Não tem outro lugar para você ir, meu amigo, minha amiga. Não perca essa oportunidade. Venha para esse Jesus de Nazaré. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Creia, creia. Creia que Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é o ressurreto, Ele é aquele que virá, Ele é aquele que vai chamar pelo seu nome, mesmo que você esteja lá na cova enterrada, viu? Mas naquele dia você ouvirá a voz dEle, não tem como, todos ouvirão, bons e ruins, que estão debaixo da terra ouvirão a voz dEle e ressurgirão, ressuscitarão. Uns ressuscitarão para o juízo, para a tranquilidade, para um lugar bom, um lugar de verdes campinas, de águas cristalinas, de tranquilidade, de bonança, de paz. Outros ressuscitarão para o lugar de tormento, para um lugar que está preparado para Satanás e seus anjos. Você escolhe o caminho que você quer ir, meu amigo. Se é para esse lugar de tranquilidade ou se é para uma eternidade de tormento. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil passar a eternidade no lugar de tormento. Mas tomar a decisão hoje e agora, assistindo esse vídeo, se prostrar diante de Jesus, se arrepender, falar com Ele, entregar sua vida com Ele, é você e Ele. Faça isso enquanto é tempo. Busque uma igreja próximo de sua casa. Converse com o pastor. Converse com o pastor e diga: pastor, eu quero seguir esse Jesus que o Jean está pregando lá no Facebook. Eu quero seguir ele. Eu encontro ele aqui nessa igreja. E não vá pela tábua da porta da igreja porque ela é muito grande, muito bonita não. Que muitas vezes Deus não está lá dentro dessas igrejonas grandona, bonitona, com ar-condicionado, com isso, com aquilo, outro. Com pé de desgraçado. Jesus, ele é bem provável de estar ali, ó, na igrejinha. Pequenininha, humildezinha. Onde frequenta 3, 5, 10 pessoas. Mas só você encontrar Jesus lá. Num lugar onde tem simplicidade. Leia o Evangelho que você vai ver onde é que Jesus gostava de frequentar. Leia. Leia. Né? Leia o Evangelho. Assiste aquele The Showlands, né? Aquela minissérie. Assista que você vai ver quais eram os lugares e quais são os lugares que Jesus gosta de frequentar. Jesus gosta da pessoa, seja ela homem, mulher, opção de sexualidade, isso não importa para Jesus. O importante é você ter o coração, você ter arrependimento, demonstrar um arrependimento verdadeiro e você ter um coração quebrantado. Sabe o que é o coração quebrantado? Quando é que você tem o coração quebrantado? Não é quando você pegou muita porrada, não. É quando você se arrependeu dos seus erros, você caiu por si. Quando você se arrepende verdadeiramente, você até chora, pedindo perdão a Deus, pedindo para Ele aceitar de volta.
Não é fácil abandonar as coisas desse mundo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É uma opção muito difícil. Uma decisão muito difícil que todos nós temos que tomar. Mas triste daquele que toma a decisão de continuidade. Para continuar do jeito que está, fazendo coisas erradas, coisas ruins. Né? Meu amigo. Bora lá! O sangue de Jesus. Vamos continuar? Agora que foi 2 versículos. Bora agora para o terceiro versículo? Terceiro versículo, capítulo 32 de Isaías diz assim: e os olhos dos que vêm não olharão para trás. Quando é que você não vai olhar para trás? Quando você vê o Cordeiro, quando você se entregar a Jesus, quando você dobrar o seu joelho, se arrepender, pedir perdão e resolver entregar a sua vida para Ele, se entregar para Ele, os seus olhos não mais deverão olhar para trás. Porque aquilo que passou, as coisas ruins que você fez erradas são jogadas no mar do esquecimento por Deus. E Ele vai te dar um caderninho novo, limpinho, com todas as folhas limpas e uma caneta para você escrever uma história nova, uma vida nova, sem pecado, sem coisas ruins, sem maldade. Você será transformado em uma criatura nova. Mas Jesus, nesse meio tempo aí, Ele vai te levar até a casa dele, que é a casa do oleiro, sim. Ele vai te quebrar, porque vai ser ruim. Vai ter horas que você vai chorar, meu amigo. E tem pessoas que olham para trás e dizem: mas era melhor quando eu estava lá no mundo. No começo é assim, sabe? Mas isso aí vai ser Jesus te quebrando, te transformando numa nova criatura, fazendo você descer até a casa do oleiro. E quando você desce até a casa do oleiro, você como um vaso, Ele vai te quebrar, vai te reconstruir, vai te transformar num vaso novo. Sabe o que é o vaso novo? O vaso novo é daquele que é convertido de verdade, daquele que vive pela palavra de Deus, daquele que não volta mais atrás, aquele que deixou a sua vida para trás, né? Aquele que perder a sua vida, encontrá-la-á, ou seja, uma vida nova com Jesus. É isso que Ele promete, né? Uma vida nova com Ele. Meu Deus Todo-Poderoso. E os olhos dos que vêm não olharão mais para trás. Vamos continuar o versículo 3. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Atentos para quê? Atentos para quê? Para qual boa nova? Para a boa nova. Quem é a boa nova? Jesus de Nazaré. E os ouvidos estarão sempre atentos para a palavra de Jesus. E os ouvidos estarão sempre atentos para as coisas que estão acontecendo em sua volta. Você vai estar atento para as coisas que estão acontecendo em sua volta. Sabe para quê? Para que você não caia em armadilhas. Para que você não caia em armadilhas, para que você não volte a cair em tentações. Seus ouvidos têm que estar atentos, seus olhos também. Os seus ouvidos aqui, não é... aqui em Isaías está dizendo os ouvidos. Os seus ouvidos estarão atentos, para você não cair mais em pecado, meu amigo, minha amiga. Jesus de Nazaré. Viu? Há cerca de 700 anos antes, 500 a 700 anos antes, o profeta Isaías já estava falando isso dele, lá no capítulo 32. Bora para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. Eita! E a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Distintamente. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. O coração dos imprudentes, o coração daquelas pessoas que viviam de qualquer maneira, né? O coração dos imprudentes, das pessoas que não tinham, que eram realmente imprudentes, faziam coisas sem pensar primeiro, sem serem prudentes, sem observarem se estavam fazendo as coisas certas ou erradas, mas elas tinham sempre um objetivo, que era de se dar bem na vida.
Mas a partir do momento que elas tiveram esse encontro com Jesus, esses imprudentes começaram a quê? O que diz aqui, Isaías? Começaram a entender a sabedoria de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus. E a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Sabe por quê? Porque até aqueles que são analfabetos, de tanto ouvirem as pregações e ouvirem a Bíblia, eles vão decorar e vão falar também, vão pregar também. Porque imagine você, um Paulo de Tarso, que não viveu com Jesus, que não viu os milagres que Jesus fez, que não testemunhou, mas se transformou em testemunha daquilo que ele não viu. E as outras testemunhas, Paulo ouviu das outras testemunhas, ouviu daqueles apóstolos, ouviu daquelas pessoas mais próximas que estavam com Jesus, ouviu todos os relatos, e ele gravou em sua memória, e depois também algumas ele escreveu, outras ele ditou, né? Todo mundo sabe que a maioria das cartas de Paulo e até mesmo o Atos dos Apóstolos não foi escrito por Paulo, mas sim por Lucas, né? Lucas, o médico, Lucas que era o grande escritor da Bíblia, do Evangelho de Jesus. Então vamos lá, e a língua dos gagos estará pronto para falar distintamente. E eu me lembro de Moisés lá, quando ele volta para o Egito, Deus vai lá em Midian, na terra de Midian, onde ele estava vivendo como pastor de ovelhas, né? Casadinho com a mulher, tinha 2 filhos. E aí Moisés achou que lá ele estava escondido, que ninguém estava sabendo que ele estava lá, mas Deus estava sabendo. Ninguém consegue se esconder de Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele vê tudo. E aí Deus se apresenta para ele na sarça ardente. E aí Moisés para dizer, mas como é que o profeta vai me ouvir? Como é que eu vou falar para aquele povo? São quase 3 milhões de hebreus que vivem lá no Egito. Eu sou gago. Moisés era gago. E Deus curou a gagueira dele. E ainda deu também até mesmo a Arão para também falar por ele. Né? E Moisés foi o que foi. Um dos grandes profetas da Bíblia. Uma das grandes pessoas, testemunhas de Deus Todo-Poderoso. Vocês conhecem a história de Moisés, né? Vocês conhecem a história de Moisés. E quantas pessoas também Jesus não curou de gagueira, minha gente? Quantos? Quantos ele não curou? Né? Curou de cegueira, curou pessoas aleijadas, curou pessoas leprosas, expulsou demônios de pessoas que estavam afligidas, endemoniadas, curou a sogra de Pedro. Né? Curou a sogra do Pedro, rapaz. Jesus foi lá, cuspiu no chão, pegou aquela massa que ele fez com cuspe, a terra do chão, barro, passou nos olhos lá de um cego de nascença, e o cara não tinha a bola do olho, nem aquela bola branca do olho ele não tinha. Jesus cuspiu no chão, fez o barro, foi lá, esfregou, colocou aonde eram os olhos do cara, e aí quando ele foi se lavar na fonte de Siloé, o que foi que aconteceu? Ele passou a enxergar. Né? Vocês lembram dessa história, né? Que aí os saduceus lá e todo pegaram, levaram ele lá para o Sinédrio, apresentaram ele lá diante do sacerdote, aí mandaram chamar os pais dele, porque ele era cego de nascença, todo mundo conhecia ele, conhecia os pais dele, a família dele, e nem os pais dele também sabiam o que tinha acontecido, mas estavam alegres, felizes, porque ele estava enxergando. Então, se Jesus fez isso com aquele cego, se Jesus curou também tantos gagos, Jesus também vai colocar as palavras dele na sua boca, como Deus colocou na boca do profeta Jeremias. Jeremias dizia, eu sou só uma criança, não é? Desde criança Deus falava com ele, dizia, quando tu crescer tu vai ser meu profeta. Jeremias, não é? E foi.
O próprio Isaías que eu estou lendo aqui, né? Ele não era gago, mas ele era uma pessoa de modos não tão bons. E ele dizia que a própria boca dele, a língua dele, era imunda, era indigno. E aí um anjo pegou com Atenaz uma brasa lá do altar de Deus e tocou na boca de Isaías, né? Consagrou Isaías. Isaías, esse grande profeta que eu estou lendo aqui para vocês, na noite de hoje, na noite desse domingo. Meu amigo, minha amiga, Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo também na noite de hoje para te ajudar, para entrar em sua casa assim que você abrir a porta. E a porta principal que Ele quer entrar na noite de hoje não é só da sua casa, mas é do seu coração. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar numa pessoa nova, alegre, feliz. Mesmo com aquelas pessoas que vivem lá na pobreza, que estão com o bolso seco, sem dinheiro, mas é muito melhor você andar sem dinheiro, sem ser rico, mas andar com Deus, do que ser rico, milionário, e não andar com Deus. Não andar com Deus. E nós vemos no nosso país tantas pessoas loucas, corruptas, se envolvendo cada vez mais com corrupção, com dinheiro, né? Ricos de dinheiro, desse mundo, mas pobres de fé, pobres por não terem a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós que somos pobres financeiro, mas nós devemos nos alegrar porque somos ricos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Paulo sempre dizia: Senhor, apenas a tua graça me basta. Apenas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo me basta. Basta também para você, se assim você acreditar, se assim você crer. Porque coisas maiores Ele vai fazer na sua vida se você permitir. Permita ser tocado por Jesus. Olha, coisa maravilhosa, meu amigo, minha amiga, você começar a andar com Deus, você poder orar antes de sair de casa e voltar em paz, em segurança, não acontecer nada ruim de você, nem com nenhum parente seu, nem com a sua família, nem com a sua casa, diante de tantos problemas, dificuldades e coisas ruins que nós estamos no mundo, tantas pessoas, acidentes, né? Tantas pessoas aí sendo roubadas, sendo assassinadas, sendo mortas, se envolvendo com coisas que não prestam, que vão levar eles ao túmulo. Tantas pessoas que estão aí com suas vidas arrebentadas, lares arrebentados, pais e mães com as mãos na cabeça porque não sabem mais o que fazer, não aguenta mais aquele filho que entra dentro de casa para pegar o pouco que tem, para levar, para vender, para comprar o que não presta, né? Com problemas. Mas por quê? Porque desde cedo os pais não procuraram Jesus e não procuraram a igreja, não procuraram levar para a igreja desde cedo os seus filhos para que eles possam crescer na graça do Deus Todo-Poderoso. Não tem outro jeito. Jesus é a única saída. E para muitos, Jesus só vem a ser essa saída no momento que eles estão lá encarcerados dentro da prisão, sabe? Para muitos, Jesus só se transforma em um refúgio, uma saída. Só se transforma nisso aqui que eu falei, no começo lá. No começo, no versículo 2 do capítulo 32 de Isaías. Jesus só se transforma no varão, como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade quando estão lá deitados no leito do hospital, morrendo do câncer, do AIDS, de um outro problema, de uma outra doença que não tem mais cura, que não tem mais jeito. Não é? Você vai esperar isso acontecer com você. Para você poder procurar este varão, procurar Jesus, procurar esse ribeiro de águas em lugares secos. É ou não é um lugar seco uma pessoa que já está desencaminhada pelo médico? Tá ou não está no lugar seco uma pessoa assim? Uma pessoa que está passando por esses problemas. Tá ou não está no lugar seco? Tá ou não está no deserto, doido para ver pelo menos uma pedra grande que faça um pouquinho de sombra durante o dia, para poder ir para debaixo?
para se refugiar na sombra, naquela sombra. Pense bem, sabe? Meu Deus Todo-Poderoso, grandioso Pai, Deus Santo, Deus de justiça, mas Deus também de misericórdia, Deus perdoador, Deus de amor. Versículo 5 diz assim, ó: ao louco nunca mais se achará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Quem é o louco que nunca mais se achará nobre? É aquele que viveu a vida toda na riqueza, na tranquilidade, na bonança, tendo tudo, gastando, comendo de tudo, fazendo todo tipo de pirueta, né? Final de semana, praia, festa, churrasco, bebida, prostituição, sendo avarento, sendo ruim, não sendo bom nem com um familiar que está lá doente, passando uma dificuldade, está precisando de uma cesta básica. O cara tem dinheiro e não tem coragem de ir lá dar, ajudar. De ajudar um irmão a pagar um exame, uma consulta, um remédio. Olha Isaías falando bem aqui de você, coleguinha. Se você se enquadra nesse perfil aqui, ó, louco, nunca mais se chamará nobre. Sabe quando? Quando você estiver no seu leito de morte, que o mundo espiritual se abrir e que você vê o que lhe espera para pegar na sua mão para levar para o lugar de tormento. Aí você vai se desesperar, vai se arrepender. Aí muitos vão dizer: de que adianta ter passado a vida toda correndo atrás de dinheiro, juntando tanto dinheiro, se o dinheiro que eu tenho hoje não compra saúde, se o dinheiro que eu tenho hoje não vai me comprar a minha vida. E o pior, dinheiro nenhum compra salvação. Preste atenção. Se você anda em igrejinha por aí, aquelas igrejonas grandona, bonitona, que só fala coisa boa pro seu ouvido. Eita Deus. Bora, é hoje. É hoje, hein? E o avarento nunca mais se dirá que é generoso. Ei, glória. Porque nesse dia, meu amigo, minha amiga, você terá um encontro verdadeiro com tudo aquilo que eu estou falando aqui para você e que você não está querendo acreditar. Naquele dia, no seu último dia, você vai ver. No seu último dia você vai ver. E tem gente que pensa que o último dia é quando tiver com 80 anos, 90 anos, 100 anos, né? Tiver no leito de morte. Seu último dia pode ser hoje à noite, rapaz. Você pode deixar essa vida, essa terra ainda hoje à noite. Jesus, ele é muito claro no evangelho dele, ele tem uma parte lá que ele diz: tolo, e se ainda nesta noite te pedirem a tua vida, como é que tu vai te apresentar? Será que tu lavou tuas vestes no sangue do Cordeiro, ou tu vai querer fazer a passagem todo sujo? Quando é que eu lavo minhas vestes no sangue do Cordeiro? É quando eu me arrependo, quando eu me entrego a Jesus, eu me convenço que Jesus é meu único e suficiente Salvador, Filho do Deus vivo, o grande arquiteto do universo todo-poderoso. É quando eu, sim, glorifico a Jesus de Nazaré como Filho do Altíssimo ressurreto, aquele que ressuscitou e está vivo, sentado à direita do trono do Pai. Glória a Deus, aleluia. Olha só aqui, ó, versículo 6, diz assim: porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica o quê? Iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor. Quando é que eu profiro erros contra o Senhor? É quando eu sou ruim para o meu próximo, é quando eu sou hipócrita, avarento, nojento, ruim. Aqui, moço, tá escrito, né? Tá escrito: e para deixar vazia a alma do faminto e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Meu Deus do céu. Muito ruim isso aqui, rapaz. Sedento, sentir falta de bebida, falta de água. Pai Todo-Poderoso, são quando pessoas, Senhor,
procuram e não acham aquilo que é tão simples e tão fácil de se encontrar. Quando tiveram oportunidade, não quiseram ter parte contigo. Meu Deus, por se acharem donos de suas próprias vidas, por se acharem pessoas que não necessitavam de palavras de conselho, de ouvir a tua palavra e teu evangelho, porque elas viviam se achando serem donos de si mesmo, donos de suas vidas, donos de seu futuro, donos da... E não ligaram para a eternidade, acham que é de qualquer jeito, é de qualquer maneira, e não é, viu? Glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar aqui dos avarentos, das pessoas ruins, né? E diz assim, ó. Também todos os instrumentos dos avarentos são maus. As pessoas, né? Avarentas. Elas maquinam invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, Pai. O pior de tudo isso é dentro da família, viu? Você ter parentes avarentos, ruins, que maquinam mal, falam palavras falsas para te derrubar, para te destruir, que não encontram felicidade e nem querem que você seja feliz. Meu amigo. Maquinam invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mas quando o pobre chega a falar retamente, aí é que elas ficam loucas mesmo. Quando são confrontadas com a vida, com a verdade, aí ficam loucas essas pessoas. Mas o nobre proteja coisas nobres, projete coisas nobres. E pela nobreza, fique de pé, está em pé. E olha só aqui o que diz a palavra: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque a mensagem aqui segue para Israel, não é? Segue falando das mulheres que são mães, mas aqui é muito interessante o versículo 9, onde eu vou encerrar, que diz assim: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai aos ouvidos as minhas palavras. Eu acho que aqui também ele está falando, o profeta está falando para você que está tão seguro, que está em Jesus. Incline sempre o seu ouvido, ouça sempre o evangelho, ouça sempre aquilo que Jesus está falando com você, quer dizer para você, porque se são palavras de repreensão, são para o seu bem. Se são palavras que mexeram com você nessa pregação dessa noite, que tocaram você e algumas coisas até que você achou ruim, são para o seu bem. Não é para o seu mal, não. É para você se consertar. É para você ter um encontro com o Nazareno. É para você ter uma mudança, uma postura, mudar de vida, se entregar a Ele. As coisas não estão fáceis, é verdade, mas ainda vai piorar. Não é? E tem muita gente dizendo que nós já estamos aí nas dores do parto. Será que nós estamos nas dores do parto? Porque as dores do parto, quando Jesus fala para os discípulos dele, não é coisa boa, não. Só é coisa ruim, que vai aumentando, aumentando, aumentando. Você já viu dor de parto ser boa? E as contrações, quando elas vão aumentando, não faz, né, piorar? Se nós tivermos realmente, cara, iniciando o Apocalipse, eu vou te dizer, crentezinho, de mente fraca, te segura, te aguenta, dobra mais o teu joelho e ora mais. Porque a tendência é piorar, não é melhorar, não. E o arrebatamento vai acontecer, mas antes a última trombeta. Não é antes da primeira, não. Paulo diz que é antes a última trombeta. É antes da última trombeta. Então a igreja vai passar pela tribulação? Vai. A igreja vai ser peneirada? Vai. Deus vai peneirar sem a igreja, ó. Vai peneirar bastante antes de cortar e separar o joio do trigo. Vão passar todo mundo pela tribulação, que aí lá sim, os verdadeiros crentes serão remidos e subirão antes da última trombeta
serão recebidos no céu, onde receberão um corpo incorruptível, mas antes aqueles que já morreram ressuscitarão para receber esse corpo, já ressuscitarão com o corpo incorruptível, e aqueles que estiverem vivos também subirão depois e receberão nos ares o corpo incorruptível e se encontrarão com Jesus e reinarão com ele em seu reino que está prometido e está pronto desde a fundação do mundo. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso te guie, te guarde, te livre de todo mal, que você tenha uma semana boa, proveitosa, cheia de coisas boas e maravilhosas, que você tenha sucesso na sua vida, seja na sua vida amorosa, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que você consiga ter aquela venda que você procura fazer durante esta semana, que você ganhe sim dinheiro, que você também saiba gastar e investir, economizar. Não gaste tudo que passa na sua mão não, meu amigo, né? Não gasto não, eu tenho teimado com uma pessoa ali que eu digo, se você ganha pouco, mas mesmo assim, se você ganha um salário, só gaste 1/3, gaste os outros 2/3, guarde, meu amigo, minha amiga, é bom você ter sempre uma reserva, é bom você ter sempre calma, cautela, não é tudo que você vê pela frente que você vai sair comprando não, e se endividando, então tenha calma, tenha paciência, mas que mesmo assim o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Deus Altíssimo, Ele te dê tudo o que você tem pedido a Ele em oração. Glória a Deus, aleluia. Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, que a sua compaixão, Senhor, venha até nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, fique conosco, meu Deus Todo-Poderoso. Que a graça do Senhor nosso Deus, a sua compaixão, a sua paz, a sua humildade possa nos tocar, né? Possa nos tocar, que nós possamos, sem dúvida nenhuma, ser aceitos em seu reino, né? Em seu reino. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja conosco, nos livre de todo mal, de todo mal, de todo mal, Pai. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.